Saudações cristãs a todos, que a graça e a paz de Deus esteja no teu coração. Queridos, eu agradeço você ter clicado nesse vídeo, peço que fique comigo até o final. O assunto que vou abordar é sobre a Santa Ceia. Houve uma mudança, uma alteração significativa, tá? Importante mesmo, muda muita coisa. Mas antes de eu abordar o tema, peço a você que confira a tua inscrição. Se não estiver inscrito, inscreva-se, ative o sininho das notificações para que todo vídeo que eu postar aqui no canal seja entregue aí no teu celular uma notificação te avisando que há algo novo, né, no alvo do Evangelho aqui para que você assista. Caríssimos e caríssimas irmãs, se você, caro irmão, cara irmã, acredita que quando houve a mudança do cálice para os copinhos descartáveis, devido a uma situação externa, né, e global que forçou essa mudança, se você acha que isso gerou-se problemas e cisões, tem povos que saíram da CCB e irmãos que não tomaram até o dia de hoje por causa dessa mudança, porque entendem que a Santa Ceia só é sacramentada se estiver num único cálice. Pela leitura que eles fazem da Escritura, eles começam a atribuir valor a algo físico, esquecendo que o princípio de uma Santa Ceia não está no que você come, nem no que você bebe, sim no que você sente, revive, rememora e cultua diante de Deus. A vida em Cristo, Cristo mesmo disse sobre adoração, sobre culto, enfim, é em espírito e verdade, porque Deus é em espírito. Então não é lugar, não é local, não é coisa, mas as pessoas têm dificuldade de entender isso, e tem gente seguindo caminhos tão difíceis, mas tão difíceis, e se justificam, dizendo, mas está escrito, irmão, não consegue entender o conceito de que aquilo que é físico, que é material, ele não tem valor no mundo espiritual, em ritualizar-se um serviço cerimonial ali, não precisa. Mas vamos lá, né, queridos, entendimentos e entendimentos, cada cabeça uma sentença, e tem gente que realmente é uma porta enferrujada de tão teimoso, mas bora lá. Houve uma mudança no conceito da Santa Ceia, devido a alguns tópicos de ensinamentos que eu vou fazer nos próximos vídeos, mas esse que eu acabei de fazer está aí e está rendendo bastante comentário. As pessoas vendo que oficialmente agora a CCB não se diz detentora dos poderes de salvação, que o batismo não é o único que salva, que ela não é a graça do Filho de Deus, e sim que nela contém, devido à misericórdia de Jesus Cristo, e nós obedecermos a sua palavra. Óbvio, queridos, que há erros doutrinários que continuam, e que esse movimento, que começou-se nesse feriado de Páscoa, na RGE, a última RGE de 2022, irmãos, é um movimento lento, moroso. A CCB é um organismo muito grande, e boa parte dela, desde 1940 e pouco, acredita que a instituição é a graça, ela é escolhida de Deus, as demais não são, certo? E Miguel Spina fidelizou isso, e isso se tornou também, desde o irmão Ricieri, lá tal, aquela ideia veio e pregou, irmão, fixou. Hoje 90% dos CCBanos acreditam estar na graça por causa da placa da igreja, porque ela é a verdadeira doutrina, nela está a única e verdadeira doutrina, a sã doutrina, as demais não são. Hoje, irmãos, os tópicos são enfáticos em dizer que não, que existem em outras denominações pessoas que vivem a graça assim como nós, né? E não podemos mais chamá-los disso nem daquilo, mas isso é assunto para outro vídeo. A Santa Ceia foi explicada para os irmãos a seguinte forma. Porque se dizia o seguinte, né, se escutava os anciões ministrando o culto de Santa Ceia, que só era permitido tomar Santa Ceia pessoas acima de 12 anos e batizados segundo a fé da congregação cristã no Brasil. Batismo feito assim pelos anciões da CCB. Agora a ordem é a seguinte, é para dizer que só está permitido tomar Santa Ceia pessoas acima de 12 anos que foram batizadas. Não pode fazer tal afirmação mais de que é só para os batizados na congregação pelas mãos dos anciões da CCB. Acabou isso. Isso não pode. Então vamos lá agora ao ponto nevrálgico desta ideia. Fica aberto a porta para outros de outras denominações, se quiserem participar, têm liberdade, e pessoas que vêm de outras denominações batizadas lá podem manifestar a sua fé dentro da nossa instituição, permanecer nelas, tomar Santa Ceia com total liberdade, que não vai ser lhe impedido nada. Vocês pegaram a visão da mudança? A mudança importante. Agora você imagina pessoas que não conseguiram conviver com a questão do copinho de plástico, porque se assemelha a outras denominações que eles consideravam seitas.
Então o copinho virou uma abominação para esses tais, que tem gente que saiu, conheço, irmão, conheço mesmo, pessoas que saíram da instituição, estão em outro, formando seus grupos, não é nem em outra igreja, porque nas outras igrejas tomam no copinho, estão formando grupos para viver o que eles acham ser os marcos antigos da fé. Sabe, a ignorância é tão tamanha e gritante, mas insistem, não são pessoas ruins, são pessoas que não estão interpretando a Bíblia da forma correta, mas acham que sim, porque leem de forma superficial. Tem muitos que lê muito, mas lê sem entender contexto, sem saber do que está falando, vai fazendo uma interpretação livre, segundo o que ele acha que está dizendo, sem entender o que realmente o autor quer dizer, que o que importa não é o que ele entendeu, ou o que eu e você entende sobre o que está escrito, importa o que o autor quis dizer. Quem escreveu aquilo tinha um motivo, uma razão, e é importante descobrir qual era, para depois não transformar numa ideia solta, equivocada, e ainda chamar isso de marco antigo de fé. Agora você imagina para essas pessoas terem que conviver com aqueles que eles acham que não são seus irmãos, sendo que afirmadamente agora, graças a Deus, a mesma coisa que eu falo nos meus vídeos, e graças a Deus há muitos anos, mais de 2 décadas eu venho falando, que meu irmão na fé é aquele que professa a fé em Jesus Cristo, que obedece Cristo, que obedece a sua palavra e vive uma vida cristã. É meu irmão, não tem barreiras, são meus irmãos, creem da mesma forma, né? E não é uma instituição que vai validar a minha fé, ou porque um corpo ministerial é ancião e no outro é pastor, e pastor tosqueia as ovelhas e tem dízimo. Cara, isso é um problema de cada vez. Paulo não é que ele condenou a prática de receber alguma coisa da igreja, ele disse que optava por aquilo, era uma opção dele. Aí você vai perguntar para mim, mas o irmão é a favor do dízimo? Não, eu não sou a favor da forma que é aplicado. Sabe qual modelo eu acho que seria correto? Isso é um pensamento meu, tá? Você pode discordar à vontade. Se existisse alguém na figura pastoral da igreja, tá, que se doasse integralmente para a igreja, certo? Da hora que ele acorda, da hora que ele dorme, e assim mesmo estar ali à disposição também para a madrugada. Telefone na cabeceira da cama, ligado para atendimento emergencial. Orações para enfermos, expulsar demônio, aconselhamentos, evangelização, cultos, toda ele centralizado na pessoa dele, ele estudar a Bíblia, pregar, orar, se consagrar para ter também a manifestação dos dons, revelações, porque para alguns imbecis, ler a Bíblia e estudá-la parece que anula o dom de Deus e revelação. Tá? Olha, eu não estou falando de mim como tendo algo, mas eu vivo essa experiência. Eu sinto manifestar em mim os dons de Deus por misericórdia, não por força, nem por qualidade. Não tem nada em mim que me qualifica para ter dom de Deus. Longe de mim esse pensamento. Mas o estudo bíblico só ajuda o crescimento. Ele não atrapalha. É igual um pássaro. Ele precisa de 1 ou 2 asas para voar. O crente, para viver intensamente a profundidade do que a graça oferece, ele precisa usar os 2 lados. As orações espiritualizadas, irmãos, e a leitura bíblica, estudo mesmo dela. Bom, agora voltando ao tema, vocês acham que as pessoas vão aceitar isso? Saber que na mesa da ceia pode estar junto com você pessoas que não estão alinhados com esse conceito de que só o batismo da CCB é que valida a pessoa para estar ali. E os anciões, que falaram isso a vida toda, todos terão humildade para assumir diante de todos que agora não é mais assim, e que por um tempo estivemos equivocados, e o tempo passa de décadas e décadas e décadas. Será que estarão prontos para vestir a sandália da humildade e falar com seus irmãos: olha, somos homens passíveis de falha e estivemos equivocados num ponto por muito tempo? Sabe, queridos, nesta reunião, nesta RGE, Davi Trevisan trouxe em memória um bilhete que foi deixado de uma conversa entre o irmão Luiz Franciscon e Miguel Espina, que era o ancião presidente na época. No ano de 48, no encontro de ambos, Luiz Franciscon cobrou um posicionamento diferente de Miguel Espina e dizia: o caminho que você está levando, se você continuar por esse caminho, não foi isso que eu te ensinei. Você está desviando do caminho que Deus me revelou. E você vai criar uma igreja exclusivista com muita coisa que desagrada a Deus. Sabe, agora culpar Miguel Espina e dizer ele é o culpado de todo o mal. Tem um detalhe também, a Bíblia sempre esteve aí, a Escritura sempre esteve aí, tá? A verdadeira ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, a ovelha conhece, e conhecer é quando o outro fala, dizer: esse não é o meu Senhor.
Você entendeu? Como Paulo dizia, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, só imita o Paulão aqui se eu estiver imitando Cristo. Se eu for uma imitação de Cristo, vocês me imitam. Agora, se eu deixar de imitá-lo, não me sigam. Esse é o ponto central da mensagem de Paulo quando ele diz isso. E esta é a mesma coisa que nós deveríamos fazer, como está lá em Êxodo, quando também o povo disse a Moisés: fales tu conosco e não Deus. Fala o que é aprazível e não Deus, para que não morramos. O povo não queria que Deus falasse, porque Deus retamente cobraria o que é certo e o que é errado. Mas eles queriam que tivesse um meio termo ali com Moisés, que Moisés adocicasse a mensagem, para ficar mais fácil de deglutir. Hoje nós vemos muito que vão atrás daquilo que satisfaz os seus anseios. Senta no banco e quer comer a comida que escolheu, entendendo que a Bíblia, a igreja é um restaurante e a Bíblia é um cardápio. Eu escolho aqui no menu e vou comer aquilo que satisfaz o meu paladar. E é essa massa de crente que temos que tem dificuldade de aceitar as realidades. Certo? Então não é culpa só de um Miguel Espina e seus conservos que vieram ensinando errado o exclusivismo CCBano, que se manteve até o dia de hoje e olha, vai se manter por mais décadas ainda, eu acredito, porque esse movimento, por mais que hoje se oficializou, e isso é um ponto muito importante para nós aplaudirmos, agradecer, glorificar, fazer nossas orações e dizer: Senhor, graças te dou, porque a instituição está voltando para a Bíblia, porque ela fugiu muito da Bíblia, agora está voltando para a Bíblia. Né? E alguém pode dizer: não concordo com isso, e muita gente vai resistir. E eu já recebi notícia triste de irmãos de ministério que omitiu o tópico de ensinamento para não ter que explicar isso para a Irmandade, porque o rosto dele, a cara dele não dava. Ele afirma categoricamente que a CCB é a graça. Agora, como é que ele vai dizer que não é e que isso sai do presbitério, sai da RGE, sai da cúpula que preside a instituição, dos homens de frente? E agora, queridos? Mas eu vou dizer a todos que chegarem a esse vídeo: cobrem os seus cooperadores ou os seus anciões se omitirem essa questão. Fiquem espertos. Vamos dar uma acelerada nessa mudança. Olha, como eu disse, a CCB é um organismo muito grande e ela vem nessa direção de exclusivismo, de exclusividade por muito tempo. Manobrar ela para o outro sentido, voltar ela para a escritura neste ponto, é muito difícil, porque, como eu disse, um organismo muito grande. Então pode ser que lá no Brás eles tentam mudar, mas o resto não acompanha a manobra, você entendeu? A carreta pode dar um L. O cavalo está mudando para cá. O cavalo que eu quero dizer, irmão, é a cabine do motorista, tá? Estou chamando os anciãos de cavalo não, vê se entende a alegoria. Quem não entende a composição de uma carreta é cavalo é onde está o motor e a cabine, tá? E a carreta atrás. Então estou dizendo aqui, ó, o cavalo seria ali a cúpula do Brás, manobrou para a direção da Bíblia, mas pode ser que o resto não vá no sentido, e carreta da L é fazer isso, é travar a carreta no cavalo, e ali, irmão, causa até um certo acidente. É preciso um baita de um controle, de contenção, de equilíbrio. Vamos orar, eu e você, nós que estamos nessa missão, engajados em anunciar o Evangelho, já estamos sofrendo apedrejamento há muito tempo. Hoje conseguimos, por misericórdia de Deus, um avanço. Essa semana é festiva, uma semana de alegria. Eu espero expressar isso para você que assiste o meu vídeo, que nós recebemos com grande alegria essa notícia. Porém, há muito trabalho a fazer. Agora só foi oficializado, inaugurado a empreitada, né? E nós estamos aqui como operários. Vamos calejar as mãos e trabalhar, vamos arregaçar a manga e ir para cima. Continua fazendo o trabalho. Hoje você ganhou muita força. Você que é um pregador do verdadeiro evangelho, você ganhou muita força, porque no estatuto da CCB, porque isso tem poder estatutário, tá? Para aquele que não sabe, os tópicos de ensinamento do Brás, irmãos, da CCB, se transforma em poder estatutário. Então, ela é regida por estatutos, a instituição. Maravilha, hoje o estatuto rege o seguinte: CCB não é a graça e é proibido chamar outros de outras denominações de sectários ou criaturas. Está proibido, vetado. Próximo vídeo, venho trazer mais informações, mais coisas das mudanças que houve nessa RGE, irmãos, e pontos positivos, ok? Deus abençoe a todos, saudações e até o próximo vídeo.